Terceiro Entel, Encontro Teológico CPAD, Fé e Ciência. Observando o crescimento de diversas correntes científicas e sua repercussão, tanto no meio acadêmico quanto junto à igreja, identificou-se a necessidade de um posicionamento à luz da Palavra de Deus em defesa de nossa fé. A proposta do Entel, Encontro Teológico CPAD, objetiva trazer à tona o debate saudável em relação à fé e à ciência, com uma abordagem segura em suas bases e princípios. Avançaremos na discussão de seus desdobramentos e conexões junto à sociedade, ao meio cristão evangélico e ao crente enquanto indivíduo. A partir desta perspectiva, e tendo como fonte primária de referência a Bíblia Sagrada, nortear um caminho claro em direção à unidade doutrinária, combater as distorções da verdade bíblica e preservar o pensamento cristocêntrico. Neste âmbito, a CPAD reuniu um qualificado grupo de pastores e importantes estudiosos das Sagradas Escrituras para, por meio de fóruns estruturados, tornar público o debate equilibrado sobre fé e ciência, seus caminhos nos dias de hoje e para as gerações futuras. Serão momentos de grande aprendizado e trocas de experiências com uma abordagem contextualizada, onde estarão em evidência a fé e seus princípios eternos em contrapartida à ciência e seus avanços. Terceiro Entel, Encontro Teológico CPAD, dias 27 de fevereiro a 1º de março de 2026, na Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, Avenida Cruz Cabugá 29, Santo Amaro, Recife. Uma realização CGADB e CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 13. Preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Com alegria e gratidão ao nosso Deus, estamos iniciando a lição 13, a nossa aula, última aula desse trimestre. Quero louvar a Deus, bendizê-lo pelo privilégio de termos estado com os irmãos nesse trimestre, na nossa classe de adultos, essa oportunidade que o Senhor Deus, por sua graça e bondade, nos deu. É a graça e a misericórdia do Senhor que nos alcança e é por isso que temos vencido até aqui. Que bom que você pôde nos acompanhar, professor, aluno, superintendente, a liderança da nossa igreja, Assembleia de Deus no Brasil e fora dele, e as demais igrejas onde esse material que a Casa Publicadora produz, a nossa escola dominical, tem chegado. Quero agradecer a Deus pela nossa convenção geral, pessoa do nosso presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, ao conselho da Casa Publicadora, pastor José Wellington Bezerra da Costa, a nossa CPAD, na pessoa do irmão Ronaldo, ao nosso consultor teológico e doutrinário, pastor Elinay Cabral, toda a equipe da Casa Publicadora, que Deus abençoe a cada um, minha gratidão. E o Senhor continua enriquecendo esta casa e utilizando esse material que é produzido, vasto material, os livros, as revistas, os periódicos que têm alcançado milhares, centenas de milhares por todo o mundo. E assim, quero também agradecer a você que nos acompanhou e desejar que a bênção de Deus continue sobre a sua vida. Lição número 13, nós estudaremos hoje preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Nosso texto áureo, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A nossa verdade prática, na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso e, como um ser integral, habitaremos para sempre com Ele no céu.
Durante esse trimestre, nós ressaltamos a importância da conservação do espírito, da alma e do corpo. O Senhor, na obra da criação, ele nos fez a partir do corpo. Formou o corpo do pó da terra e depois soprou nas narinas daquele ser inerte, até então inerte, soprou a vida, soprou o fôlego de vida, dando a alma e o espírito. Na obra da regeneração, o trabalhar de Deus começa no espírito. Então, Deus nos vê a partir do espírito e a partir do espírito que ele trabalha em nós. Espírito, alma e corpo. Daí, então, essa visão neotestamentária, né, parte do espírito dessa obra de regeneração que o Espírito de Deus opera em nós, mediante a fé em Jesus Cristo, a fé salvadora. E esse espírito, e esta alma, e este corpo devem ser plenamente conservados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nessa nossa última lição, os objetivos são, primeiro, levar os alunos a compreenderem que a esperança escatológica é fundamental para uma vida de santificação integral, ou seja, corpo, alma e espírito. Alertar os alunos sobre os desvios das teologias modernas que enfraquecem a santificação e a esperança na volta de Cristo. E terceiro, ensinar que a santificação deve abranger todo o ser, corpo, alma e espírito, como preparação contínua para a vinda de Jesus. No primeiro tópico da nossa lição, preservando a esperança escatológica. Um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santificação integral é a esperança escatológica, é o anseio pela eternidade com Deus. Diversos textos bíblicos relacionam a santidade com a vinda de Cristo, de modo a conscientizar os crentes da necessidade de um viver santo. Daí, inclusive, a necessidade da esperança, né, e da crença na iminência da volta de Jesus. Nós cremos no arrebatamento da igreja que poderá e que acontecerá a qualquer momento. Então, nós cremos no arrebatamento da igreja. Temos que tomar bastante cuidado com teologias que negam o arrebatamento da igreja e, portanto, tiram essa expectativa na vinda do Senhor Jesus. Isso pode refletir num comodismo espiritual, né? Inclusive no aspecto da santificação. Então, nós precisamos ter esse cuidado para não sermos seduzidos por teologias que negam essa crença central que é do arrebatamento. Nós pregamos o evangelho completo, que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Sabendo dessa realidade, Satanás sempre repete a estratégia adotada no Éden, que é buscar confundir a mente do ser humano e desviá-lo da perspectiva estabelecida pelo Criador. O conceito mais comum de pecado é errar o alvo. A nova vida em Cristo é uma correção de alvo e visa tirar-nos da limitada e miserável perspectiva terrena e finita e nos sintonizar com um propósito celestial e eterno. No segundo subtópico do tópico 1, nós falamos sobre oposições à visão celestial. Aqui nós chamamos atenção para concepções erradas, inclusive da missão da igreja. Falamos, por exemplo, a começar pelas tentações de Jesus sofridas em relação ao diabo, né? Vamos corrigir. Subtópico 2 do primeiro tópico, nós falamos de oposições à visão celestial. Jesus enfrentou terríveis oposições durante seu ministério, a começar pelas tentações do diabo, que queria mudar o propósito do Messias e confiná-lo aos limites das coisas terrenas, como está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 8 a 10. Respondendo a Pilatos, Jesus enfatizou: o meu reino não é deste mundo. O apóstolo Paulo também travou grandes combates com opositores que insistiam em reduzir o evangelho a temas temporais. Aos coríntios, ele advertiu acerca dos que não criam na ressurreição dos mortos, que é um engano, né?
que limitaria e limita a fé cristã a esta vida finita e passageira. Ele disse: se esperarmos em Jesus só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Portanto, temos que ter muito cuidado com teologias que visam mudar a missão da igreja e levar a igreja para a busca de um engajamento cultural, projetos humanos, projetos terrenos, pregando uma redenção da cultura, redenção das artes, redenção da economia, redenção da política. Nós sabemos que a redenção que Jesus faz é redenção do indivíduo, redenção da alma, chamando as pessoas para a igreja, como o apóstolo Pedro pregou: salvai-vos dessa geração perversa. O mundo, não que sejamos fatalistas, né, mas somos realistas à luz da Bíblia. O mundo jaz no maligno. Nós esperamos um arrebatamento, né, a igreja sobe ao céu, o mundo passará por uma tribulação, e por uma grande tribulação Jesus vem para julgar as nações, implantar o seu reino milenial, depois para estabelecer o seu trono, o juízo do trono branco, julgar vivos e mortos, e depois então estabelecer novos céus e nova terra. Aí sim, um estado eterno e perfeito, onde haverá justiça e paz. Nós não vamos estabelecer justiça e paz nessa terra por outros artifícios, por outros engenhos, por engenhos humanos. Então não podemos ter uma visão limitada acerca desta vida, mas temos que confiar e crer na esperança, ter a esperança escatológica, e é o tema da nossa lição de hoje. Estamos nos preparando cada dia mais, estamos esperando, né, nos aperfeiçoando cada dia mais, no espírito, na alma e no corpo, para recebermos ao Senhor Jesus e entrarmos então numa dimensão de vida eterna com Ele. Essa é a nossa esperança, nisso está a nossa fé. No terceiro subtópico, inimigos da cruz de Cristo, aos Filipenses, Paulo combateu os que pensavam somente nas coisas terrenas, afirmando: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses 3:19. Eram inimigos da cruz de Cristo. Mas a nossa cidade está nos céus, como está no nosso texto áureo, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, versículos 20 e 21, e há ensinos semelhantes, Colossenses 2 e 3 e Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 da primeira carta. Perigos de teologias modernas. Aqui nós enfatizamos a questão do cristianismo secularizado, que é o que nós já falamos há pouco, que é reduzir o cristianismo a pautas e militâncias ideológicas, sociais, políticas e econômicas, enfrentadas por expedientes meramente humanos. O Evangelho não é uma mera ideologia. O Evangelho são as boas novas de salvação. Nós não combatemos as ideologias humanas, que são falsas, com outra ideologia. Nós pregamos o Evangelho. Como escreveu Paulo aos Coríntios, né? As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, trazendo cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Vamos ler o texto bíblico, no qual Paulo trata desse assunto, na segunda carta, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 10, dizendo assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez. Então aqui entra todas as ideologias, né? Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então é pelo Evangelho, pela palavra de Deus, pela pregação poderosa, que nós podemos alcançar a libertação das pessoas. As mentes que estão aprisionadas pelo engano maligno só podem ser libertas mediante a pregação vigorosa da palavra de Deus. Portanto,
não podemos nos deixar enganar, ser seduzidos por um cristianismo reduzido a pautas e militâncias ideológicas, sociais, políticas ou econômicas. Nossa missão é uma missão espiritual. Assiste-se, inclusive, à difusão de uma teologia pública que não confronta o pecado. Um discurso muito belo, mas não é prático. Está muito longe da realidade da vida da igreja. A vida da igreja é a oração, é o estudo da palavra, é a pregação, é o ensino, é o jejum, é o evangelismo, é a visita aos necessitados. Essa é a vida da igreja, enfrentar as dificuldades do dia a dia. Essa teologia pública, que por vezes é baseada em entendimentos teológicos contrários, por exemplo, a visão pré-milenista, né? Nós que cremos no arrebatamento da igreja, nós que cremos, inclusive, num projeto de Deus futuro com Israel, então não defendemos engajamento cultural, engajamento ideológico, econômico, nós não defendemos isso porque não cremos dessa forma. Entendemos que nós temos que influenciar, não somos escapistas, entendemos que nós temos que cumprir nossa parte como sal da terra e luz do mundo, mas não cremos no resgate, porque sabemos que o homem mau vai de mal a pior, como diz as Escrituras, enganando e sendo enganados. Por isso, estamos tratando aqui dessa teologia pública que confunde e empobrece o sentido de relevância da fé, enfraquecendo a missão da igreja. Sob o pretexto de levar a igreja para a arena pública, atua para tirá-la da arena espiritual. Enquanto mais secularismo, menos poder. Jesus espera que conservemos entre nós os verdadeiros sinais que devem seguir os que crerem: expulsão de demônios, novas línguas, maravilhas e curas divinas. E tudo isso na perspectiva e na expectativa da eternidade. Subtópico 2 do segundo tópico, falsos discursos. O cristianismo moderno corre um sério risco de ser marcado em grande parte mais por discurso que por prática. Isso ganha uma amplitude ainda maior nos tempos que estamos vivendo, de uma comunicação tão volátil em função aí das redes sociais. Oriundas de canais mais voltados à cultura e intelectualidade, muitas são as vozes cristãs que criticam toda e qualquer tradição, ignorando seus fundamentos. Então são discursos tidos como teológicos, que têm mais de filosofia do que de teologia. Como pentecostais clássicos, nós devemos nos precaver de teologias modernas alheias à realidade do crente em seu cotidiano, em seu bairro, na sua comunidade rural. Temos que continuar crendo, praticando e pregando o evangelho simples, porém integral e poderoso. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Quando se perde o senso da iminente volta de Jesus, compromete-se o valor da santificação. Então, precisamos ter muito cuidado com literaturas, com mensagens que estão valendo-se de um discurso cristão totalmente voltado para temas seculares, tratando mais de questões culturais e intelectuais. E isso está muito longe, como eu já enfatizei, da realidade da vida da igreja. A vida da igreja são os cultos semanais de oração, de ensino, os cultos de pregação, onde precisamos da pregação vigorosa da palavra de Deus. Então, reforçar a frequência aos cultos, buscar a Deus, para que tenhamos autoridade e poder espiritual. Isso é o essencial. Temos que ter muito cuidado com o intelectualismo. Nós não fazemos apologia da ignorância. Nós temos que estudar, evidentemente, mas acima de tudo as Escrituras, e estudar e buscar o poder de Deus para que nós conheçamos as Escrituras e o poder de Deus. Jesus censurou os judeus que não conheciam nem as Escrituras nem o poder de Deus. E nós precisamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Para isso, vamos nos valer, naturalmente, dos recursos que temos na boa teologia, que tanto nos auxilia. Mas o que eu estou me referindo é uma falsa teologia, são caminhos de intelectualidade que estão transformando
o ensino, tentando transformar o ensino bíblico mais num debate filosófico que não produz edificação. E a gente precisa ter cuidado nesse aspecto. Prosperidade, existencialismo, engajamento cultural. Nós já falamos um pouco disso e aqui nós destacamos. Ao longo da história do cristianismo, não foram poucos os ventos teológicos, né, que vieram e se foram. Nós tivemos aí a teologia da prosperidade, que hoje não tem mais a força que tinha em algumas décadas, então é mais um vento que veio, está passando, embora hoje ela está com uma nova roupagem. Temos a teologia do coaching, que também está voltado com essa questão da prosperidade, mas com um discurso diferente, assim, um pouco menos agressivo, né? Mas também voltado para o mesmo viés. Reduzir a esperança cristã a conquistas terrenas leva a frustrações, além de conduzir a uma visão meramente existencial. Outro problema que nós também estamos detectando é a busca da parte de muitos cristãos de textos, de mensagens, de declarações muito antropocêntricas, voltadas para o próprio eu, né? A busca da confiança em si mesmo, embora nós tenhamos que ter um pensamento equilibrado a respeito de nós mesmos, mas a nossa confiança está em Deus. Então é preciso ter cuidado com mensagens aparentemente atrativas, né? Mas que visam aí valorizar o aspecto humano, o humanismo, o antropocentrismo, levar o ser humano a confiar em si mesmo. E nós temos que confiar acima de tudo no nosso Deus, né? A questão do existencialismo, o apóstolo Paulo ironizou a sociedade do seu tempo, né, os existencialistas do seu tempo, que dizia: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, é viver em função dos prazeres, né? Isso também afasta a esperança escatológica, né? O desejo da volta do Senhor Jesus. Acautelemo-nos também da cosmovisão cristã inspirada na escatologia calvinista, milenista, que, descrendo no arrebatamento da igreja e em um milênio literal, porque o calvinismo milenista espiritualiza, dá uma interpretação espiritualizante, subjetiva, não literal, para as profecias relacionadas ao milênio, relacionadas a Israel, né? E nessa hermenêutica espiritualista nega a literalidade da promessa do milênio, nega a literalidade das promessas em relação a Israel. Então, negando também o arrebatamento, passa a se defender o engajamento político, cultural, para a redenção dos sistemas humanos, e não a proclamação do Evangelho para a salvação dos pecadores. A pregação bíblica é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3 e 19. Nesse ponto também convém falar um pouco sobre a questão da apologética, que é muito importante. Historicamente, a apologética foi muito relevante, especialmente nos primeiros séculos, né? Os apologistas defenderam as verdades das Escrituras contra todos os ataques que a igreja sofreu, as calúnias que a igreja sofreu, os cristãos sofreram nos primeiros séculos. Agora, a nossa apologética tem que estar fundada na palavra de Deus. E, embora seja a apologética importante, mas nós não podemos negligenciar o evangelismo. Não podemos nos dar aos debates e esquecer a pregação do evangelho. Terceiro e último tópico: conservando espírito, alma e corpo, prontos para o retorno de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo apresenta a santificação intimamente ligada ao propósito da eternidade. Então, como eu já disse, se perdermos esse desejo, né, esse sentimento, essa esperança pela iminente volta de Jesus, fatalmente também vai se perdendo esse apreço, esse temor, essa busca por uma vida de santidade. Então, a busca de santidade está intimamente ligada à esperança escatológica, ao desejo da volta do Senhor Jesus. Do versículo 12 ao 22 do capítulo 5
da carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo se refere aos deveres do cristão em sua vida pessoal e comunitária, concluindo com uma advertência, uma enfática advertência: abstende-vos de toda aparência do mal. Abstende-vos de toda aparência do mal. Na sequência, aborda a obra divina no processo de santificação. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O desejo do apóstolo era que, uma vez santificados, os tessalonicenses permanecessem conservados em santificação, prontos para o retorno de Cristo. Outra ênfase do apóstolo aqui é exatamente a questão da santificação completa. Nada pode ficar de fora. O espírito, a alma e o corpo têm que ser conservados inteiramente. Deus não quer, como alguns dizem assim, apenas o coração. Deus nos quer por inteiro. Então, o espírito precisa ser santificado, abandonando as impurezas do espírito, os pecados do espírito. A alma precisa estar santificada, os pensamentos, sentimentos, a nossa vontade precisa ser purificada. E o corpo também precisa ser santificado. Aquilo que fazemos, o que vemos, o que tocamos, o que falamos, tudo isso tem que estar envolvido no processo de santificação, uma santificação completa. Conclusão. Pela graça de Deus, estamos concluindo mais um trimestre. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. João 17,14. Que como peregrinos e forasteiros, jamais percamos o anseio pela eternidade com Deus. A nossa cidade está nos céus. Enquanto aqui estivermos, vivamos na inteira dependência do Senhor Jesus. Cheguemo-nos diariamente a Ele com inteira certeza de fé, confiados em seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Purificados no espírito, na alma e no corpo, permaneçamos firmes. Porque, como diz o hino 300 da nossa harpa cristã, nossa esperança é sua vinda. Que Deus te abençoe grandemente. Que o Senhor possa te fortalecer, te guardar no espírito, na alma e no corpo. Que a obra de Deus se aperfeiçoe cada dia na nossa vida. Que os seus alunos, e toda a igreja que você pertence, seja cada dia mais alcançada com esta obra e que estejamos capacitados também para pregar o Evangelho, para que o Senhor Jesus continue salvando integralmente milhões e milhões de almas em todo o mundo. Deus nos abençoe, minha gratidão mais uma vez por você ter nos acompanhado, que a próxima aula seja uma bênção e que o trimestre que está por vir também continue nos edificando. Acreditamos e cremos que será mais um trimestre de bênção para a nossa vida. Vamos continuar servindo ao Senhor na nossa escola bíblica dominical. E se Deus nos der a oportunidade no próximo ano, que possamos servi-lo com mais dedicação, com mais denodo, com mais vigor e fervor na alma e no espírito. Deus abençoe, um forte abraço em nome de Jesus e que a paz do Senhor esteja e permaneça em cada coração.